Crise dos entregadores. O seu delivery pode quebrar. Como que eu quase quebrei em 2025 por falta de entregador? E detalhe, isso pode acontecer na sua cidade muito em breve. Então fica no vídeo. Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo do canal Delivery Sem Filtro e é um prazer enorme estar presente aqui com você. E se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Eduardo Nani, sou dono de delivery assim como você e trago conteúdos diários aqui no YouTube, também no Instagram, trazendo o dia a dia de como funciona esse nosso mundo maravilhoso que é o delivery, mas que tem os seus percalços. Certo? E se você gosta de conteúdo de qualidade, de quem vive o dia a dia do delivery, quero te trazer um recado importante. Se inscreve no canal, mas mais do que se inscrever, ativa o sininho. Ativar o sininho é extremamente importante porque só se inscrever não acontece nada. Quando você entrar no YouTube, você vai ver alguns vídeos lá que vão aparecer. Quando você ativa as notificações, ou seja, ativa o sininho, você recebe uma notificação e aí você vai ver o tema do vídeo. Te interessa? Você assiste. Não te interessa? Você apaga a notificação e segue a vida. Mas você não perde nenhuma informação do que está acontecendo. Então, se inscreve no canal. Agora, se você quer me ajudar, né, se inscrever para te ajudar. Se você gosta do meu conteúdo, quer me ajudar, já deixa o like. Deixa o like, comenta aqui no vídeo, coloca um tema que você quer que eu fale aqui. O comentário e o like é o que engaja o vídeo e é o que faz a gente crescer, é o que nos ajuda. Belezinha? Seguimos. E eu quero trazer uma informação extremamente importante. Quando eu falo que eu quase quebrei, é óbvio que é um pouco sensacionalista, mas que mexeu com o caixa da empresa, mexeu absurdamente. Então, Edu, você vai falar assim, eu não tenho problema, isso não está acontecendo na minha cidade. Provavelmente não. Por quê? Porque isso aconteceu aconteceu um pouquinho em Goiânia e agora aconteceu em São Paulo com mais força e no Rio de Janeiro já está acontecendo um pouquinho mais e as capitais, principalmente capitais aonde a 99 está chegando, está acontecendo isso. Por que essa crise está acontecendo? Você precisa entender o seguinte, o iFood ele não entrou num leilão. Ou seja, ele continuou trabalhando da mesma forma que trabalhava, né? Inclusive eu tenho até um celularzinho aqui, ó, que é onde eu tenho a minha notificação quando ele tem bateria, eu tenho minha conta do iFood, que eu fui entregador. Todo mundo sabe que eu fui entregador. Então eu recebo as promoções, eu fico de olho nas promoções. E o iFood manteve-se da mesma maneira que vem. Ele não entrou num leilão. Então eu vou te dar um exemplo bem prático. Dia 25, o iFood estava pagando mais 17 por rota pro entregador. E a 99 estava pagando mais 25. Se você é um entregador que saiu da sua casa no dia 25 para fazer entrega, qual entrega você vai fazer? A gente não precisa ser idiota, não precisa ser um gênio da lâmpada. E isso aconteceu em dezembro inteiro. Então assim, ó, todos os dias as promoções da 99 eram muito melhor que do iFood para o entregador. Todos os dias. E aí o entregador que está saindo, acordando cedo, ou fazendo o horário dele, que ele vai lá tirar as horas do dia dele para trabalhar, ele vai fazer sempre onde ele está pagando mais, ele precisa fazer mais dinheiro. Ele está errado? Não tá, eu faria a mesma coisa. Oxê, sou doido, é? E como o iFood não entrou no leilão, a gente ficou sem entregador. Aí, Edu, você trabalha com logística própria. Uma coisa que eu sempre falei para vocês é que eu trabalhava sempre no modo flex, vamos colocar assim. Ou seja, eu tenho os meus próprios entregadores, né? E eu comecei em dezembro com 18 entregadores, 16 ou 17 entregadores. E terminei em dezembro com 3, tá? Por que eu terminei dezembro com 3? Agora a gente já tá com 11 de novo. Mas por que eu terminei dezembro com 3? Justamente porque 99 estava pagando garantido. Ou seja, se você ficar online e não recusar a rota, você vai receber R$250. Você tem que ficar online e não recusar nenhuma rota. O cara já sai com 250 contos. Mas as promoções que era mais 10, mais 12, mais 17. Tinha entregador tirando aí, trabalhando 13, 14 horas por dia, tirando 1.000 conto. Então, vários entregadores meus migraram foram para 99. É um fato. E eu volto a repetir, estou errado? Não estão. E eu não tenho essa condição de entrar nesse leilão nesse momento. Então, eu sempre trabalhei metade ou 70% minha frota, 60%, 50%, sempre ali entre 50% e 70% minha frota, e todo o excedente eu chamava entregador do iFood. Ou seja, eu utilizava o sob demanda, que era o melhor serviço do iFood. Mas disparado. Então vamos supor, eu tenho 10 entregadores. O primeiro saiu com dois pedidos, o segundo saiu,
cada um dos 10 entregadores vai sair com 2, saíram 20 entregas. Até o primeiro que saiu retornar para a loja, todas as entregas que saíam nesse meio tempo eu chamava iFood. Como minha cozinha é uma cozinha rápida, ela solta o pedido com 2 minutos, quando o entregador chegava na minha loja de volta, eu parava de chamar o entregador do iFood. Então eu sempre ficava nesse ciclo, chamando o iFood e liberando os meus entregadores, chamando o iFood e liberando os meus entregadores, chamando o iFood e liberando os meus entregadores. Sempre trabalhei nesse ciclo. E aí 70, 60, 60, 70% ia para minha frota e o restante ia para o iFood. Eu não tinha atraso de pedido, trabalhava com um tempo médio de 18 minutos de entrega. Era maravilhoso e só crescendo. Batemos quase 600 pedidos num dia. Com o serviço sob demanda indisponível, que é o que está acontecendo até hoje, então, ou seja, no horário de pico, estamos com o serviço sob demanda indisponível. Simples assim. Posso até te mostrar agora. Ó. Será que pega, diretor? São 10h34 da noite, horário que eu estou gravando o vídeo. Eu estou com o pedido na minha loja. Será que essa câmera fica melhor, diretor? Olha, só porque eu falei, a equipe conseguiu chamar, hein? Mas esses meninos são fera também, hein? Até agora há pouco, a gente tava sem... Esse aqui é o meu gestor do celular, ó. Até agora há pouco, a gente tava sem entregador. Desde 9h30 da noite. Desde 9h20 da noite, tava sem entregador. Aí os meus entregadores estão lá, estão fazendo os pedidos. E aí, a gente aumentou o tempo de entrega, que era o que vinha acontecendo. Quando o iFood passou a ficar indisponível, o que eu sou obrigado a fazer com poucos entregadores? Ou com um entregador que não dá para atender toda a demanda. O que eu sou obrigado a fazer? Sou obrigado a aumentar o tempo de entrega. Então, o meu tempo, que começava com 18 minutos, os primeiros 500, o primeiro KM, que era 18, 19 minutos, ele ia para 48, 49. Para quê? Para dar tempo do meu entregador retornar e fazer, até o serviço voltar a ficar disponível de novo. Então, isso vinha acontecendo no horário de pico o tempo todo. Agora mesmo, 8h30 da noite, é uma marmitaria, óbvio que o movimento à noite é bem menor. 8h30 da noite, 8h40 mais ou menos, ficou sem entregador. Eu tive que aumentar o primeiro KM para 58 minutos, porque eu só tenho 2 da noite. E aí os meninos batendo e voltando, e a gente tá... a loja fechou 10 horas, agora há pouco, ó, a gente tá aqui com... O entregador está indo ao cliente, a gente tá aqui com 9 pedidos a caminho. A gente tava com 9 pedidos parados lá. Liberou agora. Aí o que acontece? Quando a demanda diminui, aí o serviço volta a ficar disponível. E aí em dezembro, eu fazendo... Final de novembro, eu fazendo 500, 600 pedidos, 571 é o meu recorde, mas eu fazendo ali 500 e poucos pedidos por dia. Pau na máquina. Começou dezembro, o que aconteceu? Não tinha entregador. Aí eu tinha que aumentar o tempo. Aí de 500 eu passei a fazer 400. Dia que tinha menos entregador, 300. Eu cheguei a fazer numa segunda-feira, que é o meu melhor dia, 250 pedidos. E eu já estava no meio de dezembro. E aí, para piorar, os meus entregadores começaram a ir para 99. Quase eu tava pegando minha moto indo. Tinha que aproveitar o final de ano para ganhar dinheiro, essa é a realidade. E eu, como entregador que fui durante muitos anos, eu sei exatamente como funciona isso. Cara, a gente acelera em dezembro para que a gente tenha um Natal e um Ano Novo agradável com a família, sem ter que ficar se matando e dar tiro os dias em janeiro. Em dezembro nós trabalhamos das 7 da manhã à meia-noite, amigão. Pau na máquina. Mas tem um conforto depois. E é normal. Então, cara, eu comecei com 18, 19 entregadores em dezembro. Comecei que eu terminei em dezembro com 3. E aí, eu perdendo os meus entregadores, não tendo serviço sob demanda, o que começou a acontecer? Minhas vendas foram despencando. E aí, assim, a gente tem um caixa para segurar um tempo. Então, eu tive um caixa para segurar um tempinho. Mas chega uma hora que o caixa acaba. Então, antes do caixa acabar, eu preciso tomar uma atitude. E aí foi que a gente, né, um pediu para sair, o outro pediu para sair. E aí a gente reduziu a equipe total e aí enxugamos toda a equipe para montar uma estratégia para janeiro. E aí em janeiro, quem me acompanha nos stories viu, já no final de dezembro para cá, eu tô com esse celular aqui inclusive por causa disso. Eu liguei o meu iFood, peguei minha moto e fui para rua fazer entrega. Por quê? Porque eu tô precisando de dinheiro? Não. Apesar que dinheiro é sempre bem-vindo. Mas para mim entender como que tá a visão do entregador. Para mim entender como que tá a visão de quem tá rodando. Porque assim, aí, Edu, você não conhece o entregador? Cara, eu conheço um monte de entregador. Na minha loja vai entregador todo santo dia, já tem amizade com alguns, troca ideia. Se eu perguntar qualquer coisa pro entregador, ele vai me responder. Qual que é a diferença? Eu tô perguntando para um cara que tá fazendo uma coleta no iFood, ele tá respondendo para um dono de uma loja. Ele me olha ali, aquele cara me olha ali como um dono da loja. A maioria deles ainda acha que eu sou empresário, milionário, rico, dono de restaurante. Então, a visão, a conversa entre eu e ele vai ser diferente daquilo que eu quero de informação. Quando eu vou pra rua, quando eu pego minha moto e vou pra rua, e aí eu pego, igual nos stories que eu postei, eu pego no McDonald's, tem 40 entregador parado lá, a gente começa a trocar ideia de igual para igual. Eu tô de jaquetinha, pá, nós trocamos ideia de igual para igual.
E aí eu consigo ver o real problema da rua, por que eu preciso entender o real problema deles? Para eu bater em cima dessa ferida. E aí, em 2026, a gente já começa com uma estratégia totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, eu mudei, inclusive, a forma de pagar. Eu voltei a pagar diária e taxa. Eu aderi a algumas lojas dentro do ecossistema, loja de alunos. Para quê? Para quê? Porque qual que é a grande vantagem do iFood? Existe uma vantagem no iFood. O cara pega uma entrega aqui no ponto A, vai até o ponto B. Ele não volta para o ponto A. Do ponto B, ele já vai coletar a próxima ali próximo. Então, ou seja, o tempo todo ele roda muito pouco vazio. Esse é o ponto positivo. Então, eu tentei pegar o ponto positivo e colocar isso. Por isso que eu aderi à loja de alunos. Falei, cara, vamos tentar criar um ecossistema entre a gente aqui que é vizinho. E aí, tá dando certo. E aí o entregador passou a rodar mais. Ou seja, ele passou a rodar menos tempo vazio, porque ele sai da minha loja, vai para a loja do meu aluno, pega, vai para outra loja. E aí, naturalmente, precisava de entregador. Qual que é o ponto ruim do iFood? A taxa mínima é 7,50. Se o cara pega duas rotas, ele não vai receber 7,50 e 7,50. Ele vai receber 7,50 mais R$ 1, vamos arredondar ali uma conta, pelo KM excedente. Então, ou seja, uma rota ali que é mais 2 km para frente, ele vai receber 9,50. R$ 10, vamos arredondar para R$ 10. Então, ele vai sair com duas entregas por R$ 10. Ele não recebe 7,50 em cada entrega. Mas o iFood cobra de nós lojistas exatamente isso. Ele cobra cada entrega, ele não faz essa conta. É onde o iFood ganha dinheiro, então não vamos ser hipócritas também, tá tudo bem. Só que isso é um ponto negativo. E se eu transformar esse ponto negativo no positivo? Então o meu entregador, ele pega as duas entregas, ele vai receber duas taxas. Ele vai para outra loja ali, ele vai receber mais duas taxas. Ele vai para outra loja, mais duas taxas. Então ele está sempre rodando de duas em duas, entre as lojas com duas taxas. Com isso, o entregador médio meu fazia em torno de 14 a 15 pedidos por dia, por turno, de 3 horas. Era normal. Eu trabalho numa região que é prédio, comercial, papapá. Aí os melhores entregadores estão na casa dos 28, 30 pedidos e os medianos estão de 24 a 25 pedidos. Ou seja, eu já praticamente dobrei o ganho do cara no mesmo período de tempo. Ah, Edu, mas você está pagando uma taxa menor, mas agora eu pago a diária. Então, e na real, o custo entrega, que é o que importa para mim como delivery, ele permaneceu igual. Eu nem aumentei o meu custo. E tem dias que ele fica até, inclusive, mais barato. Só que o entregador está ganhando mais, porque ele está fazendo mais entrega. Então, o custo entrega nada mais é do que o valor que eu gastei com o entregador. Então, ele fez R$ 50 de diária e 5 por entrega. Ele fez 20 entregas, R$ 100 de diária, R$ 100 de taxa de entrega e 50 de diária, R$ 150. 150 dividido por 20, 7,50. Se minha conta não estiver errada. Se eu estiver errado, você coloca no comentário. Não sabe fazer conta de cabeça, porque eu não sei mesmo. Para. Desculpa interromper seu vídeo, é para um recado rápido, menos de 1 minuto. Quero te falar o seguinte. Nós, aqui dentro da empresa, do Delivery Sem Filtro, eu lancei um treinamento especial, curtíssimo e direto ao ponto, com exatamente somente as estratégias que funcionam. Diferente do iFood 10X, onde é um treinamento completo, complexo, onde eu falo de todas as promoções, todas as alavancas do iFood, todas as mecânicas do iFood, no guia prático eu falo somente daquilo que funciona e daquilo que funciona mais e aquilo que eu habilito dentro do meu negócio. Então, ou seja, é uma estratégia, é um plano inevitável, certinho, para você ter resultado de verdade. Então, treinamento curto, direto ao ponto, que você, em algumas horinhas, você assiste, 2, 3 horinhas, você assiste, mata o curso inteiro. E de bônus, você ainda leva o Cardápio 10X, que é um curso extremamente importante. Preço promocional de lançamento. Então, clica no link na descrição e no primeiro comentário. Clica e garante a sua vaga. Bora que bora e continua com o vídeo mesmo. Mas, entende? Então, assim, o meu custo ele permaneceu igual. Tem dia que ele sai mais barato e o entregador passou a ganhar mais. Com essa lógica, a gente começou a testar ali no finalzinho de dezembro. A gente já estamos com 11 entregadores de novo. Então, esse é o trabalho. Então, cara, você tem um entregador? Segura o seu entregador. Aqui em São Paulo, principalmente quando eu vou num delivery assim que tem entregador fixo, eu sempre procuro trocar ideia com os caras. Boa parte, e aí tem até receio de falar umas coisas dessas, mas boa parte, às vezes o documento da moto tá atrasado, aí o cara tem receio de rodar no aplicativo. Às vezes a habilitação do cara venceu, o cara tem receio de rodar no aplicativo. Ou muita gente já foi banido do iFood. Aí um outro ponto negativo que eu peguei, entende? Então, mas eu não posso depender só dessa galera. Eu preciso fazer com que aquele cara que trabalhe, que rode, e que queira rodar mesmo, que ele venha para ganhar dinheiro comigo. Ele resolve o meu problema, eu resolvo o dele. Qual que é o dele? O dele é ganhar dinheiro. E o meu é fazer entrega. A gente resolve um problema do outro. O que começou a acontecer na prática
Qual que é um outro problema? Que aí cara, grandes redes. Você pega e entrega no McDonald's, cara, às vezes você fica 20, 30, 40 minutos parado. Ah, você ganha taxa de espera. Mas no final das contas o dia não rende. Você trabalhou, não fez muito dinheiro. Coisa que isso com a gente não acontece. Então, como eu tô numa região ali com entregadores rodando o tempo todo, eu só aloco o entregador para aquele pedido quando o pedido está pronto. Então a loja me sinalizou, esse pedido está pronto. A gente usa o sistema da Food, a loja sinalizou, o pedido está pronto, eu vou alocar entregador. Por quê? Porque eu não tenho entregador parado. Então, além dele rodar muito mais, ele não fica parado esperando o pedido. Obviamente que de manhã, quando ele chega, ele vai esperar, porque vai começar a sair os primeiros pedidos. Mas na hora do fluxo do pico, ele não fica parado. Com isso, eu consegui fazer o entregador fazer mais entrega e ganhar mais dinheiro. Entende? E aí, então, isso foi uma solução que eu passei a buscar para enfrentar essa dificuldade. Então, é algo que pode acontecer aí na sua região. E aí, qual que é a provocação que eu te faço? O que você vai fazer para segurar esse entregador? Para reter essa mão de obra? E eu vi casos aqui em São Paulo de problemas na cozinha. Edu, o que tem a ver? Eu tenho uma pizzaria que eu atendo, que o cara ficou quase uma semana fechada porque todo mundo pediu demissão. Todo mundo não, ele tinha 6 funcionários, 4 pediram demissão. Edu, que loucura é essa? Pediram demissão para ir rodar um aplicativo. Ah, mas você tá perdendo. O cara, ele tem consciência de que ele trabalha bem? Ele tem consciência que a hora que a febre do aplicativo baixar, ele entrega um currículo em qualquer pizzaria ele trabalha. Até lá mesmo ele volta, se duvidar. Ele trabalha, porque ele trabalha bem. Só que na febre, ele quer aproveitar para ganhar dinheiro. Ele tá errado. Não vou falar que ele... Não posso julgar. Não posso falar que ele tá errado. Talvez eu faria a mesma coisa. Ele foi atrás, então... E aí o cara precisou fechar alguns dias até contratar mais 2 pessoas. Imagina, se eu começar do zero, uma pizzaria com 6 pessoas, ficar com 2, é praticamente um começar do zero. Então, em dezembro, eu vi tudo isso acontecendo. Tudo isso acontecendo. Óbvio que, assim, na minha visão, eu vi um sair de um lugar, um sair de outro, 4 igual aconteceu nessa pizzaria. Acredito que foi muito um incentivando o outro. Não, se você for, eu vou, se você não for, eu não vou, eu não vou. Então vamos todo mundo junto, vamos todo mundo junto. E aí, você vai trocar ideia com os moleques, mas estão felizes com a decisão. Perderam o dinheiro, porque você pede demissão, você perde. O que eles ganharam valeu muito mais a pena. Muito mais. Porque também são pessoas trabalhadoras, né? Não é o cara que quer depender do seguro-desemprego. Então, gente, é uma provocação. O que eu quero te trazer a pensar aqui é uma provocação de que foi uma dificuldade que eu enfrentei em dezembro. Foi tenso. Era pra a gente vai fazer muito em breve aqui a aula secreta 2.0. Eu bati 2 milhões no primeiro ano de faturamento, quando eu reabri em 2023. Eu reabri dia 7 de dezembro de 2023. Em dezembro de 2024, eu reabri. Em dezembro de 2023, em 2020, eu reabri 7 de dezembro. E em 2024, eu faturei 2 milhões no primeiro ano. E aí eu fiz uma aula secreta. O que eu fiz para faturar 2 milhões? E aí em 2025, o meu objetivo não era crescer, o meu objetivo era lucrar mais. Então eu vim sempre mantendo a mesma faixa de faturamento, só que porém com uma margem muito melhor. Muito melhor. O que aconteceu em dezembro? O negócio foi tudo por água abaixo. Foi uma dificuldade assim tremenda que a gente enfrentou. Eu tentei dividir ao máximo no dia a dia, e aí a gente vai fazer a aula secreta 2.0, que é contando um pouco desse ano de 2025, e aí a gente vai chegar em dezembro e vai... Ah, o link está disponível? Ainda não. Mas se você quer ter acesso aos meus cursos, aos meus treinamentos, minha equipe vai disponibilizar um link aqui embaixo. Então pare e pensa, porque delivery é entrega. Sem entregador você não faz delivery, certo? É um ecossistema complexo. O marketplace depende do restaurante para ter o pedido para entregar, mas ele também depende do entregador. Assim como ele também depende do cliente. Então percebe que é um ecossistema complexo e os marketplaces têm que olhar as 3 partes. E no final do dia, eles vão olhar para onde é melhor para eles. E a gente precisa olhar o que é melhor para nós. É a regra do jogo. Então pare e pense, não acontecendo na sua cidade isso, pare e pense como você vai resolver, como você vai reter esses entregadores, como de repente você vai inflar um pouco sua equipe agora para 99 vai chegar. Cara, isso vai acontecer. Inclusive, o que eu escutei o que eu pude perceber, tá? A partir desse momento, fonte, vozes na minha cabeça. Trocando ideia com o entregador, vendo um pouco o que está acontecendo na rua, eu percebi que a Kita nem está fazendo tanto pedido assim, mas ela é o que mais está prejudicando. Porque ela tem umas promoções agressivas e uns garantidos bem agressivos também. Então ela nem está fazendo tanto pedido, só que ela está retendo o entregador com força. Com força mesmo. E ela está retendo pelo bolso, né?
O que não é o nosso caso. A gente é um delivery pequeno. Você acredita que é a mesma coisa. Então você não vai poder pagar R$ 25, R$ 30 por uma entrega. Só que você pode criar um ambiente, criar um local onde seja bom para o entregador financeiramente e a gente consiga atingir todos os outros pontos. Uma aguinha, um almocinho bom, por aí vai. Fazer o cara trabalhar igual esse sistema que eu criei, que foi muito bom. Óbvio que eu sei que você não vai conseguir criar esse sistema, né? Ou de repente até consegue com os vizinhos, mas nem é o foco. O que eu quero que você pense numa solução de como você vai fazer com que o seu entregador ganhe mais. E como, de repente, ele até mescle isso. Então aí eu vou dar um exemplo prático que a gente está testando numa loja. Não queria falar por causa do resultado, porque a gente ainda não tem. Mas um exemplo prático que a gente está testando numa loja. Reduzir o turno. O almoço é das 10 às 4. Então eu tenho uma equipe trabalhando das 10 a 1, uma equipe trabalhando, um pouquinho de equipe trabalhando das 11 às 2, um pouquinho de equipe. A gente reduziu todos os turnos. Por quê? Porque o cara tem o garantido dele ali num turno menor, e aí ele faz 2, 3 horas de aplicativo, que aí se torna uma renda extra para ele. Só que a gente não sabe se eu não estou afirmando o resultado bom, mas está funcionando. É um teste que a gente está fazendo numa loja. Mas o meu convite é: pense fora da caixa, veja como você vai reter os seus entregadores, porque em março do ano passado, quando foi anunciado a 99, eu falei, nosso problema vai ser mão de obra, a gente vai ficar sem entregador. Não é bola de cristal, é viver o mercado. Beleza? Agora você vai maratonar esse vídeo aqui, maratone os vídeos do canal, deixa o like e coloca aqui sua sugestão de vídeo, que eu vou adorar gravar um vídeo com a sua sugestão. Beijo grande e até a próxima.